Fala galera, beleza? Professor Igor Fernandes passando aqui na área no seu Geocraft para mais um Geobaritando. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre União Europeia, beleza? Vamos analisar o processo de formação, as características e desafios do principal bloco econômico do mundo, o bloco europeu, União Europeia, aquele que nós falamos que é o mais forte, o com maior poder de integração e o diferente em relação aos demais, porque chegou ao estágio de moeda única, ok? Mas antes de mais nada, antes de começar as perguntas, vamos nessa. Se você puder me dar uma moral, puder se inscrever aqui no canal, compartilhar com a galera, vai me ajudar pra caramba. E além disso, fique à vontade para dar uma olhada lá na outra rede social, para poder pegar mapa mental, dicas de estudos, resumos sobre esse e vários assuntos. Quer mandar bem em geografia? Quer curtir com a gente mais um jogo aqui no nosso Geobaritando? É só chegar. Vamos nessa, sem mais delongas. O que foi o Benelux? Primeira questão. Um plano militar europeu, um acordo comercial entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, uma moeda da União Europeia ou um tratado de paz entre França e Alemanha? E aí, o que foi o Benelux? Você sabe? Então vamos lá. O Benelux, para muitos, é o início, é o embrião da União Europeia. E aí nós podemos definir o Benelux como plano militar, um acordo comercial, uma moeda única, uma moeda da União Europeia ou um tratado de paz entre França e Alemanha? Letra B. Um acordo comercial entre Bélgica, Países Baixos e Luxemburgo, ou Bélgica, Holanda e Luxemburgo para facilitar. Benelux, B é de Bélgica, N é de Nederland, ou seja, Holanda, Países Baixos, Luxemburgo. O Benelux ele vai se configurar, vai se caracterizar como uma área de livre comércio entre esses três países da Europa Ocidental, ok? É uma integração econômica incipiente, onde vou ter livre circulação de produtos, tarifa externa comum entre esses países, lá no final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1947, ok? Então, naquele contexto onde eu tenho uma Europa em guerra, enfraquecida economicamente, eu vou ter esses três países se aproximando economicamente, estabelecendo aí o Benelux, uma área de livre comércio ou um acordo comercial. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Então vamos nessa para a questão número 2. A Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, conhecida como SECA, foi criada com qual objetivo? Letra A, reduzir os impostos entre os países membros. Letra B, criar um exército comum europeu. Letra C, controlar e integrar a produção de carvão e aço na Europa. Ou letra D, unificar as moedas da Europa. E aí, a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, foi criada em 1952. Ela está ligada a uma espécie de expansão do Benelux. E para muitos autores, é o início do que viria a ser a União Europeia. Por quê? É quando eu tenho a inclusão, a entrada de potências robustas na Europa Ocidental, que é o caso da Alemanha Ocidental, da Itália e da França. Em 1952, então a SECA foi criada com o objetivo de, letra C, controlar e integrar a produção de carvão e aço na Europa. Lembrando que a SECA ela tem uma importância também num contexto geopolítico muito interessante, porque eu acabo colocando nesse bloco, nessa integração, países que antes eram rivais. E eu estou falando principalmente de Itália, Alemanha e França. E aí, quando eu falo da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, eu preciso considerar carvão, principal fonte de energia para enriquecer as termoelétricas, para abastecer a Europa, e o aço, a matéria-prima fundamental, sobretudo na produção bélica. Então é como se eu tivesse, a partir daí, criando um ambiente de compartilhamento de recursos estratégicos. Então muitos autores vão falar o seguinte: a SECA é um passo importante para evitar uma nova guerra na Europa. Beleza? Tranquilidade? Vamos nessa questão número 3. O que é a Euratom? Ainda nesse contexto de crescimento do bloco europeu, o que é a Euratom? Letra A é uma moeda antiga europeia. Letra B é um bloco político europeu. Letra C é uma comunidade voltada para a energia nuclear na Europa. Letra D é uma zona de livre comércio com a Ásia. Lembra desse assunto? Vamos considerar o seguinte: contexto de Guerra Fria, expansão dessa integração entre os países, uma busca por uma Europa mais unida, mais forte, mais coesa contra as ameaças externas, ou seja, de fora da Europa Ocidental. Nesse sentido, eu vou ter a criação da Euratom, que tem como objetivo
o compartilhamento, desenvolvimento de um programa de energia nuclear. Naquele contexto, passar a produzir energia nuclear era um sinal importante para a geopolítica mundial. Era você avisar para o mundo o seguinte: olha, eu também estou desenvolvendo a tecnologia, eu também estou produzindo, ou posso produzir quando eu quiser, armas nucleares com mais facilidade. Então é uma estratégia, um movimento aí que simboliza para um mundo uma Europa que está se reconstruindo e que está cada vez mais integrada, a Euratom. Beleza? Tranquilo? Questão 4. Qual tratado criou oficialmente a Comunidade Econômica Europeia, conhecida como CEE, ou Mercado Comum Europeu? E aí? Letra A foi o Tratado de Lisboa. Letra B foi o Tratado de Paris. Letra C foi o Tratado de Maastricht. Ou letra D foi o Tratado de Roma. Qual tratado foi responsável por definir, a partir de agora, é a Comunidade Econômica Europeia, o Mercado Comum Europeu? Letra D é o Tratado de Roma, assinado em 1957, como eu falei, nesse contexto de buscar uma Europa menos desigual, uma Europa mais integrada, ou seja, com maior facilidade para as trocas comerciais entre os países do bloco. E a partir da CEE, eu começo a ter um desenvolvimento maior, uma integração maior entre os países. Não por acaso, na década de 60 e 70, outros países vão sendo adicionados, vão entrando na Comunidade Econômica Europeia. É o caso de Espanha, Grécia, Portugal, Reino Unido, ou seja, o bloco vai crescendo nas décadas seguintes. Tudo bem? Tranquilo? Então pensou em CEE, Tratado de Roma, 1957. Tá com dúvida? Bota aqui nos comentários. Tem alguma dica? Quer lembrar de alguma coisa? Quer ajuda para algo? Coloca aqui nos comentários ou manda lá na outra rede social que eu vou ter maior prazer em te ajudar. E se não for pedir muito, se você ainda não deu essa moral, deixa o like aí, por favor. Valeu? O que foi a CEE, Comunidade Econômica Europeia? O que foi a CEE, Comunidade Econômica Europeia? Letra A, foi um grupo militar europeu. Letra B, foi a primeira forma da União Europeia focada na economia. Letra C, foi um tratado de desarmamento. Ou letra D, foi uma organização de ajuda humanitária. E aí? Essa é fácil, né? Acabamos de falar sobre esse assunto. A Comunidade Econômica Europeia é uma etapa importante para promover o quê? Uma Europa cada vez mais integrada economicamente, socialmente, a partir dos anos 50. Ok? Tranquilo? Próxima questão. O que é a CEI, Comunidade dos Estados Independentes? Agora, a CEI ela não vai estar ligada diretamente à União Europeia. Vamos lá. Uma organização de países da antiga União Soviética. Letra B, um bloco econômico europeu. Letra C, um grupo da União Europeia para assuntos internos. Ou letra D, um tribunal internacional. E aí, você lembra da CEI? Essa eu puxei aqui, botei antes, para ver se você está bem na matéria. A Comunidade dos Estados Independentes é uma organização de países da antiga União Soviética. Ou seja, ela vai ser uma espécie de bloco econômico, de uma participação econômica, uma integração econômica da Europa Oriental. Aquela Europa que fazia parte, que era formada ali, ou melhor, que formava a União Soviética. E com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, eu passei a ter uma influência muito grande da Rússia sobre esses países, que vão se tornando independentes, vão saindo com a fragmentação da União Europeia, vão surgindo os países no leste europeu, e aí, como estratégia da Rússia de manter uma influência e uma interação econômica com esses países da região do leste europeu, eu acabo formando aí a Comunidade dos Estados Independentes. Tudo bem? Tranquilo? Questão 7. Qual tratado deu origem oficial à União Europeia? Ou seja, quando que a União Europeia passou a ser chamada de União Europeia? Quando que ela veste essa nomenclatura? A partir do Tratado de Roma, a partir do Tratado de Lisboa, a partir do Tratado de Paris ou a partir do Tratado de Maastricht? Lembra desse assunto? E aí eu estou falando dos anos 90. E aí? Letra D, o Tratado de Maastricht.
ele vai definir a necessidade de se criar uma União Europeia, já trabalhando com a ideia de cidadania europeia, ou seja, você não é italiano apenas, você não é espanhol apenas, você não é francês, você é comunitário. Então, uma ideia de uma união que vai além das fronteiras, nessa lógica do Tratado de Maastricht. Então, eu defendo a participação cidadã dentro da comunidade europeia, eu vou além de uma estrutura econômica, começa a defender acordos e medidas que vão além da interação econômica. Então, vou ter o Parlamento Europeu, vou ter o Conselho Militar Europeu. Então, começa a debater uma série de caminhos, dentre eles a defesa também pela moeda única, para facilitar a comercialização entre os países, para eliminar a necessidade de troca de moeda na comercialização de produtos, beleza? E vou estar estimulando também com a União Europeia a livre circulação de pessoas. Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas até aí? Vamos para a próxima. O Tratado de Schengen possibilitou, letra A entrada da Turquia na União Europeia. Letra B, a livre circulação de pessoas entre países membros. Letra D, a criação do euro. Ou letra D, a formação do Parlamento Europeu. E aí? O Tratado de Schengen, anos 80, um pouquinho antes do Tratado de Maastricht, ali eu pego 88, 87. O Tratado de Schengen ele vai possibilitar o quê? A livre circulação de pessoas entre os países membros, entre os países que vão fazer parte do espaço Schengen. Então, é como se eu estivesse abolindo as fronteiras, levantando as cancelas. Então, países que fazem parte do espaço Schengen passam a ter a livre circulação de pessoas, ou seja, fica muito mais fácil a visitação, o deslocamento entre esses países. Lembrando que geograficamente estou falando de um continente com países pequenos, então não é incomum você se deslocar entre países na Europa. E aí, com o Tratado de Schengen, eu vou facilitar esse deslocamento, essa transição de pessoas. Tudo bem? Tranquilo? Questão 9. O que é o euro? Letra A. O euro é a sede do Parlamento Europeu. Letra B. O euro é o nome do passaporte europeu. Letra C. O euro é a moeda oficial de grande parte da União Europeia. Ou letra D. O euro é o nome da União Política Europeia. Essa questão talvez seja fácil, né? Quando você pensa em euro, o que vem à cabeça? Moeda. O euro, então, é a moeda oficial de grande parte da União Europeia. Ou seja, os países que aderem ao euro fazem parte da zona do euro. Então é um bloco econômico muito diferente dos demais, porque ele chegou ao estágio de adotar a moeda única entre os membros. Lembrando que são 4 estágios básicos quando nós trabalhamos blocos econômicos. Nós temos a união aduaneira, ou seja, a tarifa externa comum, nós temos aí a área de livre comércio, nós temos o mercado comum e nós temos também a união monetária. Então, na ordem, área de livre comércio, ou seja, livre circulação de produtos, maior facilidade para trocas comerciais. Aí você tem a união aduaneira, ou seja, uma tarifa externa comum, uma venda, uma comercialização com países de fora do bloco em tarifas próximas dos países do bloco, ou seja, vou vender no mesmo patamar, com a mesma tarifa que o meu país aliado do bloco, para quem não faz parte do nosso acordo. Mercado comum, e aí eu vou defender a livre circulação de pessoas, e a união monetária, que seria um último estágio, onde eu tenho uma integração maior. Por quê? Eu tenho uma moeda em comum. Lembrando que quando eu defendo a ideia da moeda em comum, eu preciso que essa moeda esteja lastreada, ou seja, esteja vinculada, atrelada à economia de um desses países. E no caso da União Europeia, eu vou destacar a economia da Alemanha. Sendo assim, alguns países, até incomodados com essa situação, acabam não aderindo ao euro como moeda única. Outro por questões políticas, outra por questões históricas, lembrando que uma moeda nacional ela carrega muitas vezes valores que representam aquela nação, aí ou por questões monetárias também, que é o caso do Reino Unido, que já tinha uma moeda muito forte em relação ao euro, ao dólar, então não via uma necessidade de trocar a moeda e ficar dependente da economia do bloco. Então, alguns países, como Croácia, o Reino Unido, Dinamarca, não entram nessa concepção do euro como moeda única. Agora, Espanha, Itália, França, Alemanha, Portugal acabam adotando o euro como moeda. Tranquilo? Próxima questão. Qual país faz parte da União Europeia, mas não adota o euro como moeda? Essa ficou fácil, tem a mania de falar demais.
Então, acabei dando spoiler, acabei dando uma resposta. Mas é bom, se você não estava atento, vai ficar agora. Qual desses países não adota o euro? A França não adota, a Alemanha não adota, a Dinamarca não adota ou Portugal não adota? Letra? Letra C, como eu falei, a Dinamarca não adota o euro como moeda única. Tudo bem? Tranquilo? Questão 11. Por que a Turquia ainda não faz parte da União Europeia? Ela fica num caráter de espera, aguardando a sua aceitação por parte dos países membros. Letra A, por não ter interesse em aderir. Então a Turquia não quer aderir ao bloco, então por isso ela não faz parte. Letra B, por não aceitar o euro como moeda. Então, se ela entrar no bloco, todo mundo que faz parte do bloco tem o euro como moeda única. Como moeda, na verdade. Letra C, por questões políticas, culturais e direitos humanos. Ou letra D, por não fazer parte do continente europeu. Letra C. Na verdade, a Turquia ela tem interesse, ela fica num caráter de espera, beleza? Mas o desafio aí para a Turquia, desafio para a aceitação de outros países, sobretudo com o crescimento da extrema-direita na Europa, do nacionalismo, é o fato da Turquia ser um país euroasiático e aí por questões políticas e culturais, muitos países, uma parte da população europeia não vê com bons olhos a entrada da Turquia no bloco, que para uma parte, para essas pessoas, a Turquia seria uma porta de entrada para uma grande onda migratória de asiáticos, de sírios, de afegãos, por exemplo, de turcos que irão migrar para esses países da Europa Ocidental. Então, isso tem a ver também com o aumento do terrorismo na Europa, com o aumento da xenofobia, principalmente, mas também tem relações políticas aí para não entrada da Turquia no bloco, ok? Lembrando que uma parte dos países do leste europeu entraram no bloco no século XXI e a Turquia continua num caráter de espera. Questão 12. O que foi a crise do euro? Foi a extinção da União Europeia. Foi uma crise gerada pelo aumento da imigração. Foi uma crise econômica que atingiu países com grandes dívidas. Ou foi a criação de uma nova moeda? Letra C. Foi uma crise econômica que atingiu países com grandes dívidas. Quem são esses países? Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Estados Unidos. Essa crise só aconteceu na Europa? Não. Um pouquinho antes eu tenho a crise imobiliária nos Estados Unidos. Estados Unidos que é um grande parceiro comercial da Europa e a maior economia do planeta. Então tem muitos países europeus, muitas empresas europeias que são afetadas pela crise econômica dos Estados Unidos. E aí, para piorar a situação, países que eu citei, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia, Espanha, esses países estavam extremamente endividados, porque para manter um estado de bem-estar social, para manter uma qualidade de vida para a sua população, muitas vezes recorriam a manobras que acarretavam em grandes investimentos em serviços públicos. Então, para manter uma boa qualidade de vida, investiam pesados, muitas vezes, em saúde, educação, moradia, segurança. E aí, com isso, você acaba tendo um endividamento público que, num cenário sistêmico de crise, acaba afetando em cheio a economia desses países. E aí o bloco, consequentemente, é afetado, até porque esses países vão precisar da ajuda dos demais para poder se recuperar. Beleza? Quais países foram mais afetados pela crise do euro, sendo chamados de PIGS? Acabei de falar, só que eu falei rápido propositalmente. Vamos lá. Polônia, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Letra B. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Letra C. Países Baixos, Inglaterra, Islândia, Alemanha e Suíça. Ou letra D. França, Itália, Grécia, Suécia e Romênia. E aí, quais países foram mais afetados? Pela sigla, fica fácil você imaginar que a letra D não pode ser. Concorda comigo? Por quê? PIGS, França, não começa com a letra P, então você já elimina. E agora, Aigo pode ser letra C? Pô, G de Alemanha, Germany? Não, porque a Alemanha não é um país mais afetado na crise do euro. Já deixei duas aí para você. Letra A ou B? Sabe? Gabarito, letra B. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. E aí, para você que é meu aluno regular, aluno físico, vamos botar assim, que vai participar da competição aí, né?
do sorteio da garrafa do Geocraft. Vou dar a palavra-chave agora, hein? Mas vou falar ela bem rapidinho. A palavra-chave, e aí você vai colocar a palavra-chave, o seu nome e a sua turma. A palavra-chave é a Roma. Beleza? Já que eu estou falando de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, a palavra-chave é Roma. Ok? Então você vai escrever Roma, seu nome e a sua turma, escola. Valeu? Vamos nessa. Questão 14. O que foi o Brexit? O Brexit. O Brexit foi a entrada do Reino Unido na União Europeia. Foi, letra B, a saída do Reino Unido da União Europeia. Letra C, foi a criação de uma moeda alternativa ao euro. Ou letra D, foi um tratado de paz entre o Reino Unido e a França. Essa questão é tranquila, hein? Letra B. Na dúvida, BR, você vai lembrar de quê? De Reino Unido e Grã-Bretanha. E existe a saída. O Reino Unido é aquele movimento. O Brexit é aquele movimento caracterizado pela saída do Reino Unido num plebiscito muito polêmico, onde uma maioria votou pela saída do bloco europeu. Igor, o que pode estar por trás da saída do Reino Unido? Na verdade, o Brexit ele vai acontecer pós-crise do euro, onde uma parte da população do Reino Unido começa a alegar que tem um aumento no custo de vida, uma piora na qualidade de vida, devido à recuperação desses países da crise do euro. Então é como se eles estivessem falando assim, olha, a vida ficou mais cara, a qualidade está caindo porque nós estamos tendo que sustentar a recuperação econômica desses países que se endividaram. Estamos carregando a culpa de ações de outros países. Um outro discurso que está ligado ao Brexit é a questão migratória. Movimentos nacionalistas no Reino Unido que se incomodavam e adotavam discursos fortes contra os imigrantes, contra a entrada de imigrantes na Europa e contra o posicionamento da União Europeia. Então essas pessoas falavam assim, olha, não dá para ficar esperando a União Europeia fazer algo. Temos que sair do bloco para restringir a entrada de imigrantes. Igor, então eu posso falar que a xenofobia também tem um pouco a ver com essa saída? Sim. Um outro elemento que vai ser usado para quem defendeu a saída do Reino Unido do bloco é a autonomia política e econômica. Essas pessoas vão falar o seguinte, olha, nós precisamos sair da União Europeia para poder criar as nossas próprias leis, para ter mais segurança e mais autonomia para negociar com outros países, para negociar taxas, para poder criar medidas que atendem mais aos nossos interesses. Então, são valores que estão ligados ao nacionalismo, que estão muitas vezes ligados a questões econômicas, a uma maior autonomia política e a um grande debate em relação à questão migratória para o Reino Unido. E aí, com isso, eu tenho a saída do Reino Unido do bloco. Beleza? Questão 15. Qual dos itens abaixo é um desafio futuro para a União Europeia? Letra A adoção da moeda norte-americana. Letra B, o fim do Parlamento Europeu. Letra C, a entrada obrigatória de todos os países do mundo. Ou letra D, o crescimento de movimentos nacionalistas anti-europeus. Falei disso agora. O que preocupa e muito a continuidade do bloco? A existência de movimentos que começam a defender o quê? O rompimento. Movimentos que muitas vezes estão angariados, vinculados ao crescimento do nacionalismo. Então, gabarito letra D. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer dúvida nessa questão, ou em outras, ou nesses assuntos, é só colocar um comentário aqui, ou lá nas redes sociais, lá no Instagram, que eu te ajudo. Beleza? Vou ficando por aqui. Bons estudos. Grande abraço. Tchau, tchau, galera. Valeu!